Olá, aluno, tudo bem com você? Estamos na aula de número 3 da disciplina Introdução ao Projeto de Arquitetura e Urbanismo. O assunto da aula de hoje vai estar tratando de planejamento de projeto de arquitetura e urbanismo, agora com enfoque na análise de formas e espaço. Sou a professora Rosimeire, você já me conhece, estamos aqui debatendo esse assunto, falando da introdução de alguns conceitos importantes aí com relação ao processo de projeto, aí com foco do que vem a ser arquitetura, do que vem a ser urbanismo, e a gente vem tratando aí nos nossos encontros. Mas antes da gente aprofundar no assunto da aula de hoje, quero passar um recado para você. Olha, o Avaliar, ele foi prorrogado e agora ele vai até o dia 22 de novembro. Então, se você ainda não participou, acesse o seu AVA, participe da avaliação institucional, preenchendo o formulário, colocando a sua opinião, que é super importante para que a gente possa estar cada vez mais melhorando o nosso curso. Então, a gente precisa da sua opinião para que a gente possa estar fazendo cada vez melhor. Nós vamos agora fazer uma contextualização dos assuntos abordados nas aulas passadas e também colocando aqui, lembrando alguns pontos importantes que nós já vimos e que nós vamos estar vendo hoje. Então, acompanhe comigo no quadro. Nós vimos já anteriormente uma introdução conceitual do projeto de arquitetura e urbanismo. Isso a gente viu na aula de número 1. Na aula passada, a gente tratou já de planejamento de projeto de arquitetura e urbanismo e a gente deu ênfase à questão do levantamento de dados, né? Então, foi um aspecto importante. Nós estudamos aí que o levantamento de dados ele é importante para a gente dar início ao projeto de arquitetura. Nós aprendemos também na aula de número 2 as fases do projeto, compreendemos como o desenho é importante na elaboração e evolução do pensamento do projeto e como que funciona o processo criativo. Aprendemos também nessa aula de número 2 como se faz o estudo de análise de uma área de intervenção, vimos um pouco mais sobre a legislação e como é que ela influencia no projeto e conhecemos alguns índices urbanísticos, como a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, a taxa de permeabilidade e também falamos dos recuos, né? Na aula de hoje, nós vamos entrar aprofundando um pouco mais sobre a questão da análise de formas e espaço. Nós vamos da aula de número 4, tá tratando sobre estudo preliminar, análise de dados, coleta e análise de viabilidade. Então, veja que o assunto aí da aula de hoje, a gente vai estar tratando de assuntos super importantes, né? Então, assim, vale a pena a gente estar aprofundando e a gente estar conseguindo alinhavando, né, todas essas questões. Então, a aula de hoje a gente vai dividir da seguinte forma. Nós vamos estar, primeiramente, abordando o assunto programa de necessidades. Na sequência, a gente vai estar falando sobre fluxos, né? Sobre fluxograma, sobre partido arquitetônico. Vamos estar falando sobre uma situação problema que a gente vai estar abordando sobre partido arquitetônico. Na sequência, sobre conceito arquitetônico, sobre pré-dimensionamento, plano de massas e, por fim, um exemplo aí sobre uma abordagem sobre um hotel. Então, quais são as análises com relação às etapas que a gente vai estar considerando aí para um processo de projeto. Vamos também... Então, nós estaremos conhecendo a respeito dos fundamentos do projeto arquitetônico e urbanístico, considerando aí os fatores de custo, durabilidade, manutenção, entre outros aspectos, assim como também os regulamentos legais, as exigências aí culturais, econômicas, estéticas, técnicas ambientais e de acessibilidade dos usuários. Nós aprofundaremos as questões aí relacionadas ao programa de necessidades,
pré-dimensionamento decorrente aí do programa, divisão do que é público e do que é privado, análise dos fluxos, que é tão importante aí na concepção dos projetos, e ainda abordaremos o partido arquitetônico e os elementos definidores aí do espaço e alguns exemplos que materializam aí o conceito. Então, a gente já ouviu falar muito das teorias aí que envolve a questão do processo de projeto, né? Então, a gente vai estar elaborando, discutindo algumas dessas etapas. Nós fechamos aqui, então, a contextualização da aula de hoje. Bom, existem inúmeras metodologias e teorias aí sobre o processo de projeto. Então, não existe uma regra rígida para a sua elaboração. Mas o que a gente vai estar passando aqui, discutindo, são algumas etapas lógicas que vão te auxiliar para a sua compreensão do processo de projeto, o que é importante você se atentar, né? Então, a gente vai estar colocando também que as diferentes condicionantes aí em relação a um projeto, às informações, ao levantamento de dados, aí vão fazer parte, vão interferir, né, nesse processo de projeto. Então, a gente vai estar partindo da ideia de que você já entrevistou seu cliente, você já tem seu levantamento de dados, você já tem levantado a legislação, as condicionantes aí de um determinado terreno, né? Você já fez um estudo em relação a relevo, em relação à taxa de ocupação, em relação à ocupação do solo, né? Se aquele local permite aquela atividade. Então, você já fez esse estudo, tanto do terreno, do lote, do entorno, né? Então, você já fez toda esse levantamento e agora, nesse momento, você vai partir para o programa de necessidades, que é o que a gente vai estar colocando e detalhando um pouco mais para você agora. Então, vamos ao quadro para você entender melhor o que vem a ser o programa de necessidades. Ele é a reunião de tudo que será pensado e elaborado naquele projeto. É tudo que o usuário do local irá precisar para usar o espaço adequadamente, funcionando como um guia para os primeiros passos do arquiteto. O arquiteto deve unir as necessidades de quem usará o espaço com as necessidades do lugar em si e criar, a partir da união disso, os itens que deverão estar contidos naquele futuro projeto. Essa é uma etapa super importante, que é aquela etapa onde você vai conversar com o cliente para que você compreenda as necessidades e saber o que é que realmente ele precisa. Muitas vezes, o cliente ele quer um programa, por exemplo, muito extenso e pode ser que não caiba naquele terreno. Então, você tem que unir as necessidades e expectativas daquele cliente ou empreendedor com as condicionantes, né, que você tem daquele terreno, das condicionantes dos índices, né, urbanísticos, por exemplo, da legislação, com relação a alguma situação do próprio terreno, né, com relação à topografia, por exemplo. Então, você tem que unir tudo isso. Então, e esse momento, ele é super importante, porque se você não compreendeu bem o que é que esse cliente quer, vai ficar muito difícil de você atender a sua expectativa. Então, é importante que você gaste muito tempo com isso. E, por exemplo, quando você vai elaborar um programa, é muito importante que você fique atento, porque é a partir disso que você vai nortear todo o resto do seu processo. Então, você precisa compreender, por exemplo, se você vai fazer um programa de necessidades de uma escola com 5 salas de aulas, é totalmente diferente de uma escola, por exemplo, que tem 30 salas de aula. Então, qual é a relação? Qual é a quantidade de pessoas que vão utilizar? Qual é a faixa etária, né? Então, quais são, se nessa escola vai ter laboratórios, vai ter refeitório, né? A quantidade de sanitários. Então, essas informações iniciais, elas são muito importantes. Então, vamos ao quadro para que a gente compreenda melhor. É preciso levantar, compreender e organizar as informações necessárias para o desenvolvimento do projeto do edifício e, com isso, saber quais ambientes terão no edifício relacionados aí ao seu uso.
O programa de necessidades trata-se de um espaço arquitetônico com atividades sociais e funcionais, representando um papel para a sociedade. Esse programa pode ser modificado no tempo, de acordo com o surgimento de novas necessidades da sociedade. Pode ainda refletir de maneira clara a utilização do espaço interno e a divisão dos ambientes de um projeto. O programa de necessidades, então, ele é muito mais do que uma lista de ambientes, né? Então, muitas vezes o pessoal pensa, é só fazer uma tabela de ambientes, mas, na verdade, não é uma simples tabela, é você compreender realmente aquela atividade e os ambientes de apoio, por exemplo, vinculados a ela. Então, é um momento super importante, ele passa a compreender, você compreender quais são esses ambientes e qual é a vinculação que ocorre entre eles, que é o que a gente vai estar verificando aí um pouco mais para frente. Então, vamos ao quadro. Outro aspecto importante que deve ser considerado na elaboração do programa de necessidades é o lugar no qual o projeto está inserido. Então, ao fazer um edifício novo, estamos criando equipamento aí para a cidade. Então, é importante que a gente não vai projetar um edifício simplesmente por ele só, né? Então, é importante que você vá, você visite, você conheça o terreno e você tenha sensibilidade e esse conhecimento do entorno, né? Saber o que tem lá. Tanto nesse lote, que pode ser uma condicionante para o seu projeto, por exemplo, uma árvore, algum elemento importante que tenha no terreno e que você precise preservar, por exemplo. Então, são aspectos importantes que você precisa conhecer para que você possa projetar adequadamente. Por exemplo, você conhecer as vias de acesso, então, quando você vai pensar no acesso ao seu empreendimento, isso pode ser uma condicionante aí super importante, vai ser para a definição, né, desse seu projeto. Então, é importante que você faça realmente essa leitura e essa análise aí que é tão importante do entorno. Então, vamos ao quadro. Então, é preciso definir muito bem o que será de acesso livre e o que será, por exemplo, de acesso restrito no edifício. Além de que, é importante que o espaço possibilite a convivência da diversidade e reproduza a cidade de uma forma justa, pois um ambiente com diferentes características, tanto físicas como ambientais, são integradas e poderá também desempenhar uma função social. Então, veja, o programa de necessidades, ele é super importante, ele vai te nortear todo o projeto. É claro que, no decorrer do desenvolvimento desse projeto, haverão mudanças, né? Então, você vai aprimorando, você vai adicionando determinado ambiente, restringindo outro, mas é assim, aquele escopo inicial ele vai continuar, então é importante que quanto mais bem apurado essa etapa, melhor vai sair as soluções aí para o seu projeto. Fechamos então o assunto programa de necessidades. Nesse momento, então, você já tem o programa aí com os ambientes necessários aí para a elaboração do seu projeto, para o funcionamento desse edifício. Então, você discutiu bem esse programa de necessidades e agora você vai estudar os fluxos, né? Os fluxos dentro de um edifício vai depender muito da sua compreensão de como é que a determinada atividade funciona. Por exemplo, uma escola tem determinados fluxos locais, circulações que são de professores, outros locais de circulação onde você vai ter o fluxo de alunos. Outra circulação que, por exemplo, é restrita somente para o pessoal da limpeza, né? Então, é importante que você conheça muito bem essa atividade para que você possa compreender quais são as áreas liberadas para todos e quais são as áreas restritas, quais são os sanitários destinados para os alunos, quais são os destinados exclusivamente para os professores e quais são os destinados para
outros funcionários, por exemplo. Então, é importante que haja essa compreensão para que você projete adequadamente e para que os seus fluxos sejam projetados adequadamente. A questão de fluxos, ele é super importante quando a gente fala da área de saúde, né? Porque determinados fluxos, se você não estudar adequadamente, você pode incorrer em proporcionar uma contaminação cruzada de materiais, de pessoas. Então, determinadas áreas onde você tem um cruzamento de fluxos de áreas contaminadas e áreas limpas, você pode comprometer a atividade de uma área limpa. Então, você não pode acessar uma área limpa passando por uma área suja. Então, é importante que essa compreensão do funcionamento, ela é muito importante, senão você pode comprometer totalmente uma atividade e que determinadas atividades são muito sensíveis e a gente tem que ter essa sensibilidade e essa compreensão, ou seja, ir atrás da informação sempre. Então, acompanhe comigo. Após a definição dos espaços e reflexão acerca do lugar, é preciso analisar como esses espaços se conectam entre si. Quais são os espaços em que a conexão é necessária e quais espaços em que ela é inadequada. Ou seja, chama-se análise de fluxo de um projeto. O fluxo, ele se ordena a partir da organização dos espaços, sendo elemento essencial na hora de projetar. Tem modos diferentes de se organizar. A gente pode ter fluxos que a gente chama de linear, né? Então, você tem a partir de uma circulação, você pode ter saindo ou outros corredores dela, mas tem essa configuração que ela é chamada linear, né? Que é essa situação aqui de número 1. Então, a gente tem vários exemplos aí. Então, você tem cruzamento de circulações, por exemplo. Depois, nós temos um outro exemplo, que é a radial, né? Ou seja, de um ponto central se irradiam vários outros fluxos. Outro exemplo seria aqui a espiral, né? Que de um ponto você vai ter, nesse formato espiral aí, uma representação de fluxo. Outro exemplo aqui que nós temos nesse formato de grelha. E após nós temos a rede com essa configuração com cruzamento, né, de várias retas aí, né, formando um outro tipo de fluxo. Vamos conhecer melhor cada um deles. O fluxograma linear é uma via reta que organiza espaços, pode ser curvilínea ou segmentada. Além disso, esse tipo de fluxo pode intersectar outras vias ou ramificar-se. Então, você ter uma ramificação a partir de um fluxo principal. A radial, né? Então, nessa radial você tem um ponto e dali você vai ter, forma-se um ponto comum em que dele derivam as vias que saem ou terminam em si mesmo. Na sequência, nós temos o espiral, né? Então, você tem um ponto e a partir dele, por uma linha única que sai de um ponto central e desenvolve-se ao redor dele, formando, ao afastar-se, uma espiral. Já o formato em grelha consiste em cruzar vias em linhas horizontais e verticais, formando módulos quadrados ou retangulares entre si. Nós temos o fluxo aí de rede, né, que ela forma-se a partir de vias que conectam determinados pontos do espaço, né, que a gente já marquei ali mostrando para você anteriormente, ou a composta, que ela é mais encontrada nas edificações, pois formata um espaço dinâmico em que, a partir do fluxo, é possível determinados períodos de pausa e continuidade aí ao caminhar no espaço.
Então, o fluxograma, ele tem vários modelos aí, né? Então, a depender da necessidade, você vai ter essa configuração, mas é importante que você tenha compreensão do que precisa estar próximo, do que pode estar mais afastado. Então, assim, por exemplo, numa residência, você tem um setor que é mais íntimo, um setor que é mais social, né? E uma área, por exemplo, mais de serviço. Então, é importante que a gente tenha o conhecimento para cada atividade, quais são os requisitos, quais são as premissas necessárias para aquele tipo de atividade. Então, vamos ao quadro. É necessário observar os pontos importantes de centros de atividades, acessos a cômodos e saguões com circulação vertical, pois representam oportunidades de parada e descanso, e não devem criar a sensação de desorientação. Para tal, o ideal é existir uma ordem na hierarquia dos fluxos, de modo a orientar a circulação por meio da diferenciação da escala, da forma do comprimento e da localização. Uma representação muito comum de fluxos, por exemplo, quando a gente vai compreender o funcionamento de uma atividade, é você fazer uma representação muitas vezes com linhas e o sentido, né, da entrada das pessoas e da saída, né? Então, essa representação muitas vezes com cores diferenciadas para ficar mais fácil o entendimento, né, do que se quer representar, principalmente com alguns aspectos que podem criar determinados conflitos. Então, você diferencia por cor para que fique mais fácil a compreensão da representação dos fluxos. Fechamos aqui, então, o assunto referente a fluxograma. Então, existem várias teorias aí quando a gente fala sobre um processo de projeto, né? O que vem a ser. Então, em uma tentativa aí, muitas vezes, até de se criar, né, uma receita de bolo para que fique mais fácil essa compreensão. Mas não existe, como a gente já falou aqui, uma regra rígida em relação a isso, né? Porque a arquitetura e o urbanismo, ela não é uma ciência exata, então cada um tem seu jeito, sua vivência, e isso pode resultar em processos diferenciados da elaboração de um projeto. E o projeto, ele parte a partir de um levantamento de dados, onde você inicia, você tem um problema a ser resolvido, como a gente já falou aqui do processo criativo, você tem um problema para resolver, e é importante que esse problema ele seja muito bem definido para que você consiga, durante todo o seu processo, ter um melhor resultado, mais compatível com relação às expectativas do seu cliente e também com relação ao atendimento a essas condicionantes, né, que a gente tem para que a gente consiga projetar adequadamente. Então, o que a gente vai demonstrar são algumas etapas lógicas, como a gente já falou, a gente tratou já do programa de necessidades, do fluxograma, e aqui a gente vai, a partir do conceito, que é uma estratégia de projeto, fazer essa compreensão do que vem a ser o partido arquitetônico, que é com relação, a partir de uma ideia, a gente colocar em prática a ideia, aquela primeira ideia concebida para determinado projeto. Então, vamos ao quadro para conhecer um pouco melhor sobre esse assunto. A realização de um projeto de arquitetura, como qualquer outro trabalho, tem premissas que lhe são próprias. Há um programa a ser atendido, há um lugar em que se implantará o edifício e há um modo de construir aí a ser determinado. Esse conjunto de premissas é elaborado graficamente em um desenho que opera e que vai operar. Então, veja bem que essa questão do partido arquitetônico, ele vai buscar dentro das informações que a gente tem em relação ao programa de necessidades, atender essas premissas aí, que é com relação às expectativas do cliente, ao que a gente já tem de levantamentos que a gente fez em relação ao terreno e ao entorno, e colocar isso graficamente em um desenho de uma forma que você vai estar mediando e colocando entre a ideia do projeto e
e o que é possível de ser realizado. Então, veja a importância. O partido, então, é a ideia por onde o projeto aí se inicia. Então, o partido é a ideia a partir do qual o projeto se inicia e é a discussão de aspectos como estratégia de implantação e distribuição do programa. Ele estrutura e faz as relações aí de espaço, ele leva em consideração os temas relevantes, as atividades criativas, bem como a composição, o estilo e a estética. Veja bem, você começa aqui a colocar em prática, colocar no papel o que você considerou como estratégia do seu projeto desde o início, você levou em consideração o programa, a estrutura, a relação de espaço, que são os fluxogramas, levou em consideração várias outras premissas, inclusive a de composição, estilo e estética. Os condicionantes também de projetos são levados em consideração que podem se tornar partidos arquitetônicos, né? Você pode partir dessas condicionantes e isso ser o seu partido, que podem ser a técnica construtiva utilizada também, o clima, muitas vezes, né, pode ser o seu partido, as condições físicas e topográficas do terreno, o programa de necessidades, as condições financeiras, muitas vezes, do empreendedor, aí, do seu cliente, ou mesmo a legislação regulamentadora ou as normas existentes. Então, eu estou saindo da condição aí eminentemente, muitas vezes técnicas, e começo também a começar a criar, a juntar. A necessidade dessa criação leva em consideração a estética, eu pego todas essas premissas, né? Então eu começo a partir do levantamento de dados, do programa de necessidades, da análise do entorno, da análise do meu terreno, mais as condicionantes, os índices urbanísticos e leve em consideração a questão estética, a questão do meu conceito, para que eu comece a colocar isso em prática. Ou seja, nesse momento é o ato e é onde eu começo o meu momento de criação. Então vamos ao quadro. O ato de criação, então. Então, projetar um edifício é o ato de criação que envolve, além da leitura do lugar, a sensibilidade, a criatividade, a vivência e a instituição do arquiteto. O que resume isso é essa ideia inicial do nosso processo projetual, onde o conceito da criação que envolve a técnica e a arte do processo, ou seja, o partido arquitetônico. Assim, define-se o partido arquitetônico como a ideia preliminar do edifício projetado, ou seja, do projeto aí a partir desse momento onde você vai colocar isso, começar a colocar no papel, seguindo, então, o conceito do projeto. Então, ele é super importante e ele pode ser que vários quesitos são levados em consideração. O seu partido arquitetônico, você pode ter, por exemplo, um elemento natural que seja a partir dali a sua necessidade, né? Então, o seu partido arquitetônico, ele pode estar vinculado a diversos aspectos, né? A gente já colocou ali que pode ser o clima, por exemplo, né? O meu partido arquitetônico pode estar levando em consideração isso. Então, assim, são várias premissas que você vai, a partir desse seu conhecimento, do seu levantamento de informação, da sua sensibilidade, do seu olhar, né, começar a criar aí, que é o momento que você então coloca no seu papel, é o início então do seu projeto. Fechamos então aí o assunto partido arquitetônico. Bom, a partir dessa discussão que a gente fez até agora, a gente vai fazer uma seguinte situação, colocando a discussão referente a partido arquitetônico. Acompanhe comigo, então. Você precisa montar uma aula referente à uma apresentação aí para os alunos, que você vai abordar o assunto partido arquitetônico de um determinado edifício. Você precisa, então, avaliar a Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte.
você já sabe que é um projeto de Oscar Niemeyer. Então, inicialmente, você deve definir na aula o que vem a ser o partido arquitetônico, que é a ideia a partir do qual o projeto, então, se inicia. Você deve levar em consideração nesse partido arquitetônico as condicionantes que a gente já vai discutir aqui, que é com relação ao relevo, né, a topografia daquele terreno, ao clima, as condicionantes aí que pode ter ali condicionantes naturais, por exemplo, se tem determinada vegetação no terreno que precisa ser preservada ou qualquer outro elemento, deve levar em consideração também o programa de necessidades, né, que aí faz parte do seu levantamento de dados que você já verificou lá quando você vistoriou aquela obra, né? O que você tem na vizinhança, né? Qual é o gabarito das edificações da vizinhança, qual é a taxa de ocupação que você precisa ocupar, qual o coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, os recuos necessários, né? Então, lembra que a gente viu tudo isso. Uma outra questão que é importante também é com relação aos seus acessos, né? Que a gente já verificou, se tem alguma via rápida, quais são os seus entroncamentos ali próximos, qual o sentido da sua via, o que tem próximo, se tem um ponto de ônibus, se não tem, qual é a vegetação que tem na calçada, qual a largura da calçada, isso é importante também. Então, são vários aspectos que você já levantou de informação. Então, o partido arquitetônico, ele leva em consideração todas essas questões. Vamos conhecer, então, o que é nessa aula que você vai estar abordando. Então, após essa questão da análise do entorno e que coloca aqui essas condicionantes, nessa resolução do exercício, você precisa avaliar a Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha e Belo Horizonte. Então, para análise do projeto da Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, localizada em Belo Horizonte, que é dentro desse projeto, ele mesmo, o próprio arquiteto Oscar Niemeyer, ele já declarou que o partido arquitetônico utilizado para esse edifício foram as curvas aí da praia do Rio de Janeiro e das mulheres cariocas, né? Então, ele pegou esse formato, né, ele usou essas curvas aí como partido arquitetônico. A igreja também é uma escultura, né? Então, ela apresenta essa forma escultural, quase que uma obra de arte, localizada próximo a uma via rápida. Ela é edificada destacando aí o volume curvo como partido arquitetônico. Então, o ritmo aí da composição da fachada posterior, as inovações formais com a estrutura de arcos parabólicos, que também é considerado um partido arquitetônico, e o próprio mural de Portinari, que faz parte do vitral dessa edificação. Então, a ideia era realmente as curvas, né, mais a introdução das obras de arte como partido arquitetônico. Então, ele queria utilizar esse tipo de formato com a introdução de obras de arte que veio como resposta para viabilizar e colocar no papel esse tipo de conceito, né? Então, o partido arquitetônico foi, a partir dessa ideia de utilizar essas formas curvas e a introdução da obra de arte, como viabilizar, né, levando em consideração todo aquele levantamento de dados, como viabilizar isso e colocar isso no papel. Então, foram, assim, aspectos importantes. Então, muitas vezes você vai ter uma ideia, o que a gente chama aqui de conceito, né? Então, ele parte das formas curvas e da introdução da obra de arte, e dentro do partido arquitetônico foi juntar essa ideia com as condicionantes e as premissas que a gente tinha, e juntar tudo isso, colocar no papel, que é quando se inicia, então, esse processo de projeto a partir
do partido arquitetônico. Então, colocando aí para você o exemplo dessa igreja, né, para que fique mais clara essa sua compreensão em relação ao que vem a ser o partido arquitetônico. Dentro desse momento de interação, então, e o que vem a ser partido e conceito arquitetônico, qual a relação Então, qual a relação, levando em consideração o partido e o conceito arquitetônico, qual a relação com o produto edificado? Então, uns minutos para que você pense sobre isso e a gente já vai retornar para comentar. Vamos compreender um pouco melhor essa relação do partido e do conceito dentro de um exemplo que eu vou colocar aqui para você. Veja no quadro.
Então, aqui dá para a gente ver bem nesse esboço, essa questão do conceito, principalmente. Então, é um exemplo de uma obra conceitual aí finalizada na década de 1950, de uma residencial Canoas. Então, a condição aqui era a gente vê bem, era de trazer formas aí orgânicas para o projeto. Ele o que a gente vê também, que é uma obra, um edifício que ele vai ser implantado numa área aqui onde a gente vê, aqui a gente vê bem essas formas orgânicas, né? Implantado aqui numa área de bastante vegetação. E aqui, dentro desse projeto, a gente tem a existência aqui de uma pedra, que é uma premissa daí da arquitetura, como uma condição da paisagem. Então, a gente vai ter que integrar essa paisagem nessa residência. Então, essa era a condição. E nesse projeto se apropriou aí da pedra como uma interferência aí natural, e que vai fazer parte do conceito. Então, seria um projeto que vai ter formas orgânicas, vai integrar esse elemento natural, então haverá uma integração significativa com o ambiente externo. Podemos verificar aqui a pedra aqui como um elemento central, então uma relação aí com o ambiente externo é muito forte. Eu consigo então conceituar minhas intenções de projeto, que é viabilizado por meio do partido arquitetônico. Então, eu tinha como conceito essa integração de um elemento natural e que foi viabilizado por meio do partido arquitetônico, que levou em consideração essa questão e as demais premissas e condicionantes do projeto. Então, um elemento aí super importante. Então, fechamos aqui essa situação, problema, né? Mostrando para você essa relação de conceito e de partido. Com relação ao conceito aí arquitetônico, então, o conceito seria a ideia para determinado projeto, né? Então, ele é mais vinculado aí à criatividade, uma questão mais abstrata. Então, a gente traz mais para essa questão da criatividade dentro de um processo projetual. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Nesse exemplo aqui, a gente consegue visualizar melhor essa questão. Então, nós temos aqui o conceito arquitetônico aí mais relacionado à questão do abstrato, né? O que se quer transmitir com o projeto, ou seja, aqui nós temos, por exemplo, exemplificando aqui um pássaro. Então, o conceito, né, relacionado ao que eu quero é essa forma. Então, eu quero transmitir a ideia de um pássaro para um projeto. Então, aqui eu faço a elaboração de um estudo, né, introduzindo essa ideia. E a partir disso, depois já seria a partir do partido arquitetônico, onde eu começo a concretizar o que eu idealizei. Por meio desse partido arquitetônico, eu verifico as condições que vão garantir a ideia do pássaro e a resolução aí final do edifício. Então, o conceito nada mais é que uma ideia, né? Não é a solução final, então, para o projeto, e está mais relacionada ao conceito do que ao partido arquitetônico. Então, essa ideia inicial é relacionada ao conceito, e o partido arquitetônico que costuma evoluir bastante durante a fase do desenvolvimento. Então, essa ideia inicial passa por muitos momentos de articulação, é um processo de vai e volta. Muitas vezes eu tenho uma ideia, eu tento concretizar, então, às vezes, a partir dessa ideia eu tenho diferentes soluções, né? Então, vou fazendo simulações até chegar mais próximo ao que realmente eu estava pretendendo com aquela ideia. Então, é aquele processo de criação que é super importante naquela fase onde você quer concretizar aquela ideia abstrata. Vamos ao quadro.
As ideias que temos, elas são responsáveis por formar o conceito. O conceito, por sua vez, pode dar origem a vários partidos diferentes. O melhor deles acaba se tornando, então, a proposta final. Então, o conceito é uma ideia inicial e, a partir dela, você vai ter diferentes partidos, diferentes soluções para aquela determinada ideia. É claro que quanto mais você tiver estudado, quanto mais vivência você tiver, quanto mais estudos, mais experiências você tiver, você vai ter soluções aí mais apuradas e mais aprimoradas. Então, determinadas soluções que você quer transmitir determinada ideia para o papel, você vai fazer isso muito melhor quanto mais conhecimento você tiver daquele assunto, né, daquela determinada atividade, para que você consiga conciliar tudo isso. Então, assim, o aspecto estético é importante, o aspecto estrutural da solidez é importante e a questão da funcionalidade também. Então, como juntar tudo isso? Né? Então, a partir de uma determinada ideia, você vai ter diversas soluções. E dentro de um processo, você vai ter muitas idas e vindas. Então, você, de repente, pensou numa solução com determinado partido arquitetônico para atender aquelas premissas básicas e você retorna, até que você realmente busque uma solução que é a mais adequada para aquela situação, para as expectativas, tanto do seu cliente como para o atendimento às legislações e outras condicionantes aí, tanto do terreno como do seu entorno também. Vamos ao quadro. Então, a definição de um conceito tem a função de refletir nossa intenção em relação a um projeto. É um guia que vai direcionar nossa forma de pensar pertinentes aí à realidade. Então, essa questão, mesmo que haja muitas diferenças, são muitas idas e vindas, haverá sempre aquela essência que vai fazer parte, fazer parte de todo o processo, né? Então, ela vai iniciar, ela vai sofrer modificações, mas a essência está ali. E você vai achar diferentes soluções, né? Então, quanto mais complexo o seu projeto, quanto mais complexo o seu problema, mais soluções aí diferenciadas você vai buscar. E está aí a essência e a arte que está da nossa atuação profissional, né? A gente buscar soluções. E esse buscar soluções aí vai estar, é claro, totalmente relacionado ao aprofundamento que você tem, a vivência que você tem. Então, é importante que você sempre aprofunde esse seu conhecimento. Compreenda mais o que vem a ser um programa de necessidades, um fluxo bem feito, né, que evite conflitos. É importante que você trabalhe de uma forma a que você tenha sempre mais conhecimento em relação à legislação relacionada àquele assunto e que você busque, junte tudo isso à sua criatividade, para que realmente você proponha e tenha soluções aí diferenciadas e cada vez mais criativas e também mais eficazes para resultando em partidos arquitetônicos aí de grande sucesso e que realmente sejam um diferencial na sua atuação profissional. Um assunto aí super importante que é com relação ao pré-dimensionamento. Então, quando a gente vai tratar, quando a gente já está nessa fase de projeto, então você já definiu muito bem o seu programa de necessidades. Então, quando a gente elabora esse programa de necessidades, é importante que a gente tenha conhecimento das dimensões mínimas, as dimensões mínimas, pelo menos, de cada ambiente. Isso vai muito da experiência. Então, quanto mais você projeta, mais experiência você vai ter em relação a isso. Mas o grande segredo disso é você compreender as atividades, né? As necessidades, compreender a questão de ergonomia, a questão de fluxo, a questão de afastamentos. Então, assim, como que isso vai acontecer? Isso vai
quando você começa a projetar e estudar quais são os mobiliários que vão em determinado ambiente, para que você consiga, por exemplo, fazer esse pré-dimensionamento. Muitas vezes você não tem tanto essa questão, esse já conhecimento em relação ao mobiliário em si. Mas se você pesquisar também, você tem muita bibliografia em relação a isso, e você também tem legislações que já te dão, muitas vezes, a área mínima de determinados ambientes, que é muito interessante você conhecer. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o pré-dimensionamento. O pré-dimensionamento, ele gera um quadro de áreas que pode estar associado aí ao fluxograma para uma leitura mais completa ou ser elaborado independentemente a partir de um quadro aleatório contendo áreas mínimas e dá os instrumentos necessários para começarmos a desenhar de fato o projeto. Então, a gente começa a passar do nível macro para um nível de melhor detalhamento. Então, isso é muito importante, porque senão você começa a projetar, você não tem noção de quanto isso vai ocupar no seu terreno, se você está extrapolando, se você não está. Isso está muito relacionado também à questão de custos, né? Quanto é que isso vai custar para que você tenha essa estimativa diária, né? Que é super importante. Então, estamos projetando, mas sempre levando em consideração várias questões, né? E a questão de custo também é uma delas. Então, pré-dimensionamento vai ser uma das coisas que você vai ter que fazer, que vai fazer parte do seu levantamento, e você vai estar colocando isso, e é muito importante essa definição junto ao seu cliente, né? Que vai estar dizendo, opa, mas isso então está ficando muito mais, vou gastar muito mais do que eu estava esperando, a gente vai ter que reduzir, né? Então, esse vai e volta, ele é importante, essa troca de informação para que você tenha uma quantidade de elementos aí necessários e muito consistentes para que você faça e passe por todas as etapas do processo de uma forma adequada. Vamos ao quadro. Depois de analisar as necessidades do espaço, os ambientes devem ser definidos. Por esse motivo, deve ser feito, então, um pré-dimensionamento com os valores mínimos a serem adotados para a área e para o espaçamento. Então, eu já tenho as atividades a cumprir, começo a definir o espaço através do programa de necessidades, eu estudo os fluxos, né? Então, nesses fluxos aí, eu já determino quais são os setores, por exemplo, de uma área mais íntima, uma área de serviço, uma área mais social. Eu vejo quais são os acessos, quais são os acessos que são restritos, quais são os que são liberados aos públicos. Então, nesse momento, eu tenho uma necessidade de começar a definir melhor, né? Então, eu trabalho aí mais de uma forma um pouco mais detalhada. Eu já saio do macro e já passo a um detalhamento maior, um conhecimento melhor dos ambientes. Nesse exemplo, a gente tem... Veja no quadro um exemplo aqui, por exemplo, de um dormitório, onde eu sei, por exemplo, que essa largura da porta que eu preciso para acessar esse quarto é de 80 centímetros, que a circulação entre os dois lados da cama é de 60 centímetros, e também tenho a necessidade de deixar 60 centímetros entre a cama e o guarda-roupa, que o guarda-roupa vai ocupar um espaço ali de 1,40 por 55 centímetros de profundidade. É uma cama que ela vai ter 1,38 aqui de largura por 1,88. E tenho nas laterais 2 criados mudos de 40 por 50 centímetros. Então, eu ainda não sei o dimensionamento desse quarto, mas eu já sei que o layout aqui dentro desse mobiliário, né, ele já tem um dimensionamento aí mais coerente. Então, você já entende a relação do espaço por meio do mobiliário aí necessário para a circulação e adequação do mobiliário aí dentro desse ambiente. Por exemplo, eu tenho um determinado tipo e tamanho de cama. Agora, se eu precisar colocar uma cama, que nesse caso maior, tamanho king, eu vou precisar, é claro, de um espaço muito maior para esse quarto.
Então, as premissas aí, elas devem estar vinculadas, né, do mobiliário com relação ao dimensionamento dos ambientes. Então, eu vou começar a fazer é importante que a gente faça essa compreensão desse dimensionamento necessário através de estudos e simulações desse tipo. Desse outro lado, por exemplo, eu tenho uma cozinha, onde eu tenho, por exemplo, aí o tamanho da geladeira, o tamanho da bancada, de 60 por 20 nesse caso, um fogão de 4 bocas, né? Eu tenho que pensar nessa abertura do forno desse fogão e o espaço necessário para a pessoa poder circular, né? Então, eu tenho um dimensionamento necessário aqui para que você consiga ter a abertura da porta e depois, sabendo que você tem que deixar as aberturas para a porta, tanto de entrada como de saída da cozinha. Então, isso me dão subsídios para que eu faça essa relação de áreas necessárias para determinado ambiente. Tudo isso vai me dar um pré-dimensionamento dos ambientes que eu vou precisar. Então, você começa a organizar, por exemplo, por meio de uma tabela, pode ser uma tabela, onde eu coloco, por exemplo, aqui, o uso da edificação, que nesse caso é uma habitação, o compartimento, né, o tipo de ambientes, aí, se é um repouso, se é um quarto, se é uma sala, se é um quarto de estudo, se é uma cozinha, uma lavanderia, sanitário, circulação ou terraços, por exemplo. Coloco a necessidade de pé direito aí, mínimo de cada um deles, a área mínima de cada um desses ambientes, né, e qual é o círculo de diâmetro aí dentro desses ambientes também. Bom, eu tenho como a bibliografia do Neuffer, né, que tem muitos elementos aí que são orientações técnicas para os espaços, que é uma bibliografia importante em relação a determinados ambientes. Aqui a gente tem outro exemplo de um layout, por exemplo, onde eu tenho um quarto, onde eu tenho esse círculo aí de diâmetro, né, de 2 metros, e aqui eu tenho simulações, né, de como eu posso distribuir o mobiliário dentro dessas dimensões, né, onde eu tenho um círculo ali de 2 metros. Então, nesse tipo de estudo, eu posso colocar uma cama de casal com 2 criados mudos e um guarda-roupa, ou numa segunda situação, aqui eu posso colocar 2 camas de solteiro, um guarda-roupa e um criado mudo no meio, ou numa outra situação eu posso colocar uma cama de solteiro, um criado mudo e um guarda-roupa. Então são layouts diferentes para uma mesma área, compatibilizando aí com o programa de necessidades. Então, com base nesse programa de necessidades, eu vou escolher qual que é a melhor alternativa para mim, né? Então, se eu preciso de um quarto com 2 camas de solteiro, de um quarto com uma cama de casal, então eu preciso compatibilizar essas informações com o programa de necessidades para que eu busque a melhor solução para o meu projeto. Então, nós fechamos aqui o bloco referente a pré-dimensionamento. O plano de massas, ele é um estudo super importante aí quando a gente vai falar de um processo de projeto. Então, eu tenho que pegar as informações do meu programa de necessidades, tudo que eu levantei lá, tudo que eu levantei no meu fluxograma e, a partir disso, em cima do pré-dimensionamento que eu fiz dos ambientes, eu vou conseguir fazer um estudo de um plano de massas, que vai me orientar e vai me ajudar muito no meu processo de projeto. Então, acompanhe comigo. O plano de massas, ele inicia-se com um estudo de viabilidade, começa a surgir, então, o conceito do projeto, como ele será inserido, então, na área de intervenção, que relação estabelecerá com o seu entorno e que partido será adotado. Nessa fase, usam-se desenhos com menos detalhes, mas suficientes para mostrar as ideias e para o bom entendimento do escopo do projeto. Aqui é importante que esses desenhos já estejam em escala.
Ou seja, esse desenho ele é mais geral e ele é denominado, então, plano de massas. É de extrema importância que o plano de massas seja elaborado em escala sobre a área de intervenção. Ele é um rascunho, um croquis, o início do desenho de onde surgirá mais para frente o projeto em si. Porém, ele deve manter uma proporção e uma escala, e para isso é preciso usar o fluxograma e o quadro de áreas que foram feitos aí no pré-dimensionamento aí para o seu desenvolvimento. Então, para definir em qual local um determinado ambiente será posicionado, é preciso estabelecer uma série de questões. Por exemplo, a dimensão desse ambiente e, por isso, a ideia de trazer, então, as escalas. Essa situação pode exigir que o plano de massa seja modificado a partir de medidas necessárias de cada espaço. Então, você tem que pegar o programa de necessidades, os ambientes que são necessários, a vinculação entre eles, quais ambientes estão vinculados ou têm conexões com quais, né? Então, você já saber isso, o que pode estar perto do que, e ter ligação com qual, e ter esse pré-dimensionamento, porque o plano de massa ele já tem que ser feito em escala, para que você não se surpreenda depois de achar que caberiam determinados ambientes e chegar à conclusão que não dá certo e ter que começar tudo de novo. Então, tudo bem que é um vai e volta, mas fazendo estudo em escala, você vai ter menos surpresa. Então, você vai ter uma possibilidade de simular, né, diversas soluções. Então, acompanhe comigo alguns exemplos desses planos de massa. Então, nesse caso aqui, desse plano de massas, por exemplo, você tem essa vinculação, por exemplo, aqui na centralizado, você tem esse ambientes A, B, C e D, e você tem diferentes configurações, né? Então, aqui você tem, no primeiro deles, o ambiente C centralizado, onde ele faz a relação com o D e o B relacionado a A, por exemplo. Já nessa outra situação, você tem o A centralizado, fazendo essa relação com C e com D, né, e ele já fazendo a ligação com B e D, verificando que sempre eles já estão, o A está nessa proporção, ele continua aqui nessa mesma proporção, o C, que é maior, ele continua aqui, né, na mesma proporção, nesse outro tipo de estudo, e acontece também nesse exemplo de planos de massas, né, dessa terceira situação, onde os tamanhos continuam proporcionais, somente a ligação, a vinculação entre os ambientes aqui, né, que acontece aqui de forma diferenciada. Então, cada uma situação dessas, cada espaço deve estar situado de acordo com as necessidades e condições oferecidas pelo local em que a edificação, então, estará implantada nesse caso, observando assim as potencialidades que o espaço poderá oferecer. Então, em cima desses estudos é que você vai buscar a melhor distribuição. Aqui nós temos o plano de massa, então ele tem que ser em escala e trazer as relações entre os espaços. O estudo das massas e o fluxograma leva à composição da planta final, em que a circulação e as dimensões dos ambientes e a composição, né, ela construtiva terá um melhor aproveitamento. Então, a partir de um plano de massas, onde você fez a distribuição aí, né, dos setores, aí já numa escala proporcional, você vai partir então para a planta final, já com os ambientes aí, buscando a melhor forma e o melhor aproveitamento. Aqui nós temos o exemplo de um plano de massas, né, relacionado a um restaurante, né, onde já a partir do programa de necessidades, do fluxograma para estudar a posição dos ambientes do pré-dimensionamento, e ao final a elaboração de um plano de massas, é imprescindível que você estabeleça as relações então dos espaços, das dimensões aproximadas. Então aqui você tem, por exemplo, o acesso, você tem o salão externo, o salão interno, o salão privativo, você tem o setor aqui, né, de serviços totalmente separado,
Então, você já setoriza e você tem os fluxos, né, que são permitidos aí. Então, determinados locais, ele é restrito apenas para funcionários. Então, você pode fazer uma representação de fluxos diferentes, por exemplo, nesse caso aqui é pontilhado. E aqui são fluxos que você vai ter do sentido, né, desses fluxos, para que você encontre a melhor solução e essas simulações dentro do plano de massas. Então, ao final, você terá uma ideia muito mais aproximada de como seu projeto será desenvolvido, seus fluxos e conexões, né, dentro desse seu estudo, para que você busque e otimize a melhor solução aí do seu projeto. Então, com certeza, é uma ferramenta super importante que vai auxiliar muito na concepção do seu projeto. Então, fechamos aqui o bloco referente ao plano de massas. Nessa situação problema, a gente vai estar fazendo uma discussão sobre projetando, então, um hotel em Recife. A situação problema colocada é a seguinte: você irá projetar um hotel, buscou informações com seus clientes sobre as necessidades do projeto, criando assim um programa de necessidades. Quais são as ferramentas disponíveis para que possa ser iniciado o projeto? Como é possível definir os espaços e pré-dimensioná-los a fim de criar conexões dos ambientes? Então, por meio do programa de necessidades, é necessário, então, elencar esses ambientes, entender essas atividades, por exemplo, um hotel, conhecer as atividades de um hotel, o que é necessário, então, fazer esse estudo, esse levantamento muito bem apurado e quantificar aí a quantidade de clientes, quantidade de quartos, quantidade de funcionários, né? Infraestrutura de apoio necessária para um hotel, né? Horário de funcionamento, enfim, são várias informações. E dentro no quadro a gente tem, após realizar os estudos do fluxograma do hotel, a fim de verificar os espaços que terão circulação, que serão conectados, em quais locais os clientes então terão acesso, quais são destinados apenas aos funcionários. Então, é importante que a gente tenha. Aqui a gente tem os vários setores e aqui você tem os acessos, né? De pedestres, relacionados a escritório, ao próprio hotel e a entrada de automóvel. Então, você tem dentro de uma atividade os diversos acessos dentro de um determinado empreendimento. Então, você tem você tem o hall de entrada, o que é acesso para lá, por exemplo, quando você tem o acesso ao estacionamento, que tipo de acesso ele vai ter depois internamente. Então, esse tipo de informação é importante, porque após a realização desse fluxograma, é importante realizar, após disso, um plano de massas. Esse fluxograma, ele vai mostrar para mim onde que determinado público vai poder acessar. Se ele é funcionário, ele vai acessar determinados ambientes, se ele é cliente em determinados outros, e também tem fluxos, inclusive, muitas vezes para fornecedores. Então, você diferenciando por cor, fica muito mais fácil essa compreensão. Após, você vai elaborar um plano de massas e você começa a definir conexões entre os setores, né? Então, você tem o setor íntimo aqui, por exemplo, em verde, o setor social em rosa e o setor de serviço em amarelo. Então, você já separa e setoriza por fluxo e por acesso, restrição de acesso, e eu só consigo definir, depois disso, desse estudo, um layout que vai compreender as premissas aí desse plano de massas. Então, dentro desse plano de massas, eu sei os ambientes que eu vou ter que ter dentro de um setor íntimo, né, relacionados aos quartos, os acessos, os elevadores, as circulações, os ambientes de apoio para esse setor, por exemplo, rouparia, né? Então, você tem vários ambientes aí relacionados ao atendimento desse setor íntimo, o setor social relacionado aos restaurantes, à recepção, né? Então, o que eu preciso ter de apoio ali? E o setor de serviço, que vai ser relacionado aos restaurantes, a questão de lavanderia, a vários outros serviços aí relacionados ao atendimento de um hotel. E uma outra compreensão também, além do plano de massas, é você fazer um estudo com relação aos níveis, diferentes níveis que existem, né? Então, a gente tem
os níveis aí relacionados aos pisos, né? Então no térreo, o que que eu vou ter nesse pavimento térreo, depois nos diferentes níveis, né? Então a gente tem a partir disso, a gente também precisa fazer uma análise desses níveis, a sua relação do entorno, compreender como é que esse corte, esses setores, como é que esse edifício se insere dentro da cidade. Então, eu vou buscar lá naquele programa de necessidade as expectativas, conhecer o terreno, compreender, ter essa percepção, fazer essa análise do entorno, estudar os acessos, conhecer a hierarquia viária que acontece ali, conhecer os gabaritos, né, das edificações vizinhas, para que realmente haja essa harmonia do meu projeto com esse entorno. Então, todo edifício tem essa função social, então ele faz parte de uma cidade, ele é um equipamento, então é importante toda essa minha percepção e esse conhecimento com que está sendo proposto em determinado local. Então, a gente aprendeu, eu tenho que levar em consideração todas essas premissas, né, as expectativas, o levantamento desse programa de necessidades, os fluxos, conexões, os pré-dimensionamentos, faço esse estudo dessas conexões através de um plano de massas e, a partir daí, então, iniciar esse processo que vai ter um sucesso muito maior quando eu passar por essas etapas e fazer isso de uma forma cuidadosa, criteriosa e realmente depende de muito trabalho e muita dedicação do profissional. Então, a gente precisa buscar aprimorar e estudar muito melhor todas essas etapas para que a gente possa projetar de uma forma cada vez melhor, um projeto que seja mais harmônico e atenda às expectativas do meu cliente, para que a gente possa ter um conceito muito bem elaborado, muito bem atendido, com um partido arquitetônico aí muito coeso, para que a gente projete com uma responsabilidade muito grande, porque a gente faz uma intervenção na cidade, fazemos essa intervenção e a gente precisa compreender a cidade para que a gente projete de uma forma adequada. Então, eu vou abrir um momento aqui de perguntas para que você mande suas dúvidas até o momento da aula de hoje.
Bom, como nós não tivemos dúvida da aula de hoje, nós vamos recapitular alguns pontos importantes que tivemos na aula de hoje. Bom, a aula de hoje tratou do planejamento de projetos de arquitetura e urbanismo com enfoque na análise de formas e espaço. Nós começamos fazendo a discussão do programa de necessidades, colocando aqui que o programa de necessidades ele não se trata de uma lista simplesmente, é importante que você conheça as atividades, né, e nesse elenco desses ambientes, aí você já pensar nas conexões desses ambientes, né, os que vão estar vinculados, né, havendo as determinadas conexões de um ambiente para outro. A partir disso, a gente faz análise dos fluxos, né? Quais são os ambientes que precisam estar conectados. E é importante que aqui a gente já entra com relação à análise do que é público e do que é restrito, né? Então, quais são as áreas mais restritas, quais são as áreas mais íntimas de serviço social, por exemplo, mas também em relação a determinadas atividades que você tem que ter um cuidado muito maior em relação a esses fluxos, para que você garanta a segurança, por exemplo, de determinada atividade. E aí, dando exemplo para você, por exemplo, um centro cirúrgico, você não pode ir acessando, não é qualquer pessoa que pode entrar. Então, os fluxos também estão muito relacionados à questão de segurança. O partido arquitetônico, colocamos ele como uma forma de levar em consideração as diversas premissas, né? Então, a partir do conceito, você busca o seu partido arquitetônico e leva em consideração as diversas condicionantes também. Então, a gente já aprendeu que para um determinado tipo para um determinado conceito, você pode ter partidos arquitetônicos aí diferentes, ou seja, soluções diferenciadas para o mesmo conceito, né? Falamos da importância do pré-dimensionamento, então você vai, a partir do mobiliário, da atividade que ocorrerá naquele ambiente, você buscar qual é o seu layout, a sua distribuição necessária para que você tenha um pré-dimensionamento. Porque se você tiver um pré-dimensionamento com as áreas mínimas, você consegue elaborar um plano de massas. O plano de massas é um instrumento aí, uma ferramenta super importante que vai estabelecer. Você vai no plano de massas já tendo o dimensionamento em escala dos setores onde você vai poder trabalhar e estudar as conexões entre esses setores, né? Mas já escala, né? Então, em proporção para que você possa, em cima dessa área de intervenção, propor a melhor conexão e uma solução mais eficaz desse projeto. Aprofundamos, então, as questões de um programa de necessidades, falamos do pré-dimensionamento decorrente do programa, da divisão do que é público e do que é privado, né, por meio e também da análise dos fluxos de projeto, e ainda abordamos o partido arquitetônico e os elementos definidores do espaço e alguns exemplos que materializam aí o conceito, né? Então, é importante que você pesquise muito mais sobre um programa de necessidades, sobre o fluxograma, sobre o que é um pré-dimensionamento, formate isso, né, da sua forma para que você tenha cada vez mais qualidade no seu projeto. Então, nós discutiremos aqui na próxima aula a importância da forma e da função e do percurso da arquitetura e urbanismo, estabelecendo aí ordem de pensamento, discutindo as questões de composição formal agora e o pensamento dos espaços a partir da forma e critérios da espacialidade. Entender, então, que a arquitetura e urbanismo, as ferramentas que a gente tem dentro desse processo de projeto, que é essencial para que a gente busque aí, né, a tríade, a gente poder propor um projeto aí que tenha solidez, que ela tenha a questão estética incorporada e que ela tenha também funcionalidade. Então, é importante que a gente compreenda todas essas etapas desse processo para que a gente tenha um produto final aí de mais qualidade, que é
o nosso projeto. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e até o nosso próximo encontro na nossa última aula dessa disciplina. Até lá!